Bem-vindos, amantes do mistério e do inexplicável, ao canal Vozes da Ibis. Hoje, mergulharemos nas profundezas de um conto que desafia a nossa compreensão da realidade e nos força a questionar os limites do que é possível. Preparem-se para uma jornada arrepiante, onde a ciência e o sobrenatural se entrelaçam de forma perturbadora. Em Onda de Vácuo, de Gabriel Dumer, acompanharemos um protagonista que se vê no epicentro de um evento cataclísmico, testemunhando a desintegração do mundo como conhecemos e a transformação da humanidade em algo irreconhecível. O que acontece quando a própria estrutura do espaço-tempo se distorce? E como reagimos quando a lógica se desfaz e o terror se torna nossa única verdade? Fiquem conosco, se tiverem coragem, para desvendar os segredos desta narrativa que promete assombrar os vossos pensamentos muito depois de a história terminar. Onda de Vácuo, Gabriel Dumer. Ainda consigo lembrar do dia que tudo começou. Do dia que nosso mundo mudou. O astro Richard Scott se apresentava no estádio da cidade. A Igreja Internacional da Fé realizava um grande congresso, um show teoricamente beneficente, mas regado em uma publicidade certamente lucrativa aos envolvidos. Richard Scott afirmava pertencer a essa igreja, contudo não era um cantor gospel e sim um astro da música pop admirado por milhares de jovens de todo o mundo. Eu e minha irmã estávamos próximos ao local das apresentações. Algumas meninas, com expressões de choro, lamentavam seu insucesso em conseguir os ingressos e verem o seu astro favorito ao vivo. A religiosidade do evento era indiferente para elas. Eu pude reconhecer algumas das meninas e não consegui entender aquele fanatismo. Entre as névoas da memória, recordo de conversar com elas em algum momento, afirmando o absurdo de chorar por alguém que nem sabia da sua existência. Uma das meninas começou a soluçar e gemer ainda mais, indignada comigo por falar uma heresia daquelas. Eu não entendia, não o conhecia, não sabia quem ele era, por isso não me importava. Seu pranto quebrou minha rigidez e fiquei com pena da menina que chorava aos soluços na dor de sua idolatria. Tive o intuito de abraçá-la para confortá-la, mas a intimidade não era tanto para que realizasse tal ato afável. De qualquer forma, penso que nenhum consolo teria efeito naquele instante, o mundo dela girava em torno daquele astro, e nem o fim iminente poderia tirá-las daquela órbita fugaz. Minha irmã conversava com algumas das outras meninas, e também, tentava acalmá-las em suas desilusões. Enfim, nosso tempo havia terminado. Meu plantão no hospital começaria em poucos minutos. Despedi-me da minha irmã com a frieza habitual, sem suspeitar que seria a última vez que a veria. Tudo iria mudar em breve. Chegando ao hospital, fui diretamente para o consultório da doutora da qual eu era assistente. Um local espaçoso no terceiro andar do canto noroeste do hospital, organizado para ser limpo e prático. Olhando pela janela ainda pude contemplar ao longe as luzes do show que se desenrolava no horizonte, vibrando em meio a um fim de tarde cinzento. Talvez fosse impressão minha, mas eu parecia ouvir o som abafado de alguma das músicas de Richard Scott através do vidro espesso. Se soubesse o que viria sobre o mundo em instantes, provavelmente teria apreciado mais aquela melodia que ecoava em minha mente, mesmo dissonante de meu próprio gosto musical. Assim que terminei de colocar o uniforme, a doutora Luana entrou pela porta. Ela era muito bonita, seus cabelos loiros eram compridos e seu corpo atlético. Entretanto, sua beleza não se comparava com a sua inteligência e com a sua força de vontade para vencer os desafios da profissão. Sua fisionomia era séria, raramente se dava ao luxo de um sorriso, mesmo assim, nos dávamos bem e eu sentia um carinho especial por ela. Ainda que em seu estilo reservado, ela se tornou uma amiga atenciosa. Eu realmente a admirava. Sinto muito a sua falta. O consultório em que trabalhávamos possuía uma divisória de vidro. De um lado havia o atendimento cotidiano e do outro uma espécie de sala para realizar procedimentos simples, ou até cirurgias rápidas. Uma cortina verde e espessa impedia que se visse o seu interior. No entanto, eu sabia que deveria ter pelo menos 5 pessoas lá dentro naquele momento. Enfermeiros aprendizes, além de um paciente que deveria receber alguma espécie de incisão cujo objetivo não me recordo. A própria doutora Luana iria realizar a microcirurgia a fim de ensinar aqueles jovens aspirantes os caminhos do ofício,
com sorte e esforço, poderiam se tornar futuros médicos. Alguns meses antes eu era um daqueles jovens aprendizes e até aquele momento estava tendo sucesso em minha jornada. Se o futuro tivesse continuado em seu eixo, provavelmente agora seríamos médicos qualificados, ilusão funesta em um universo caótico, sonho devorado pelo fim daquela realidade. Nós estávamos acabando de realizar os últimos preparativos antes de nos juntar aos demais na sala de procedimentos, e a doutora Luana me repassava algumas orientações gerais sobre o plantão do dia. De repente, ouvimos um grande estrondo ecoando por toda a sala. Instintivamente, me virei para o lado de onde o barulho parecia ter surgido e contemplei o local do show de Richard Scott. Fiquei impressionado com o que vi através da janela. Sobre aquele local uma grande massa de nuvens se retorcia e se iluminava como um turbilhão de raios tentando se libertar de um cativeiro onírico. Uma grande tempestade se formava, como normalmente víamos apenas em filmes ou séries, um mundo invertido estendendo suas garras sombrias sobre a cidade. Naquele momento pensei que fosse algum efeito especial do show, um efeito artificial incrivelmente elaborado, talvez amplificado pela natureza de uma tempestade em formação, mas nada além disso. Com um semblante descontraído, olhei para a doutora Luana a fim de comentar sobre o estranho efeito e percebi que aquele espetáculo também chamara sua atenção. O seu olhar penetrante mirava o horizonte e irradiava uma preocupação que fez meu sorriso esvanecer em meio ao rosto. Algo estava errado. A luz dos raios refugia nos olhos já incandescentes de Luana. No horizonte, as nuvens se retorciam e se sobrepunham numa espécie de avalanche. Eu pude ver o cume daquela cadeia de nuvens se elevando cada vez mais alto no céu, transformando o entardecer em um espesso breu entremeado por fulgurantes raios. Era como uma onda erguendo-se sobre nós, ansiosa por nos afogar em sua escuridão de névoas impenetráveis. Não havia dúvidas, aquele mar de nuvens revoltas estava vindo em nossa direção como um maremoto depois de um grande terremoto celeste. Voltei a atenção para o local onde o show estava se desenrolando e o pavor tomou conta de mim. Tudo que estava debaixo daquelas nuvens parecia se distorcer diante dos meus olhos. Pude ver os vidros de vários prédios estourando, carros sendo amassados e arremessados subitamente como por uma mão invisível, e algumas residências se tornando escombros. A imagem atordoante se parecia com uma cascata de pressão se dissipando através das nuvens, esmagando a matéria que se mostrava menos resistente. A maioria das construções humanas não era capaz de suportar o poder destrutivo daquela onda tenebrosa. A rede complexa de nuvens estava se movendo em alta velocidade e não havia mais tempo, logo nos alcançaria. Notei o pavor no olhar de Luana enquanto, em meio ao pânico assombroso daquela situação, ela buscava por um esconderijo. Por fim, ela espremeu-se em um armário próximo da parede de vidro lançando-me um olhar engolfado em lágrimas de medo, em um silêncio que me incentivava também buscar por um lugar seguro. Eu não tinha tempo para me esconder, não havia outro armário e o raciocínio travado diante do terror de uma morte iminente travou meus músculos. Tudo o que pude fazer foi me escorar em um canto do consultório, encolhido entre o ângulo reto das paredes de concreto, e esperar pelo pior. A espera se tornou uma eternidade de segundos que antecipavam o fim. Por um momento eu comecei a pensar sobre o que seria tudo aquilo. Em meio a certa insanidade, lembrei de apocalipses profetizados e questionei-me se aquele evento poderia ser um castigo divino sobre a humanidade. Afinal, o que quer que fosse aquele cataclisma, da minha perspectiva, a sua origem parecia ter sido aquele congresso religioso, onde um astro pop se apresentava de uma forma aparentemente profana. No entanto, uma revelação súbita me sobreveio entre as imagens confusas que surgiam através de meu medo intenso. Alguns dias antes eu havia lido uma revista de divulgação científica que me causará certo desconforto. Seria uma premonição? O artigo especial tratava sobre eventos apocalípticos que poderiam ocorrer com o planeta, sendo alguns dos sinais mencionados similares ao que estava acontecendo. Entre as versões mais malucas estava o que os conspiradores chamavam de onda de vácuo. Uma espécie de região espacial onde o vácuo absoluto imperaria, se deslocando em alta velocidade através do universo. Ainda que o nome fosse enganoso, a ideia seria de algum tipo de anomalia cósmica, de modo que toda e qualquer matéria que entrasse em contato com ela seria distorcida numa espécie de repulsão cataclísmica, uma diferença de pressão que muitos leigos na época associaram, estranhamente, aos efeitos de algum tipo de máquina de vácuo. Assim, o termo vácuo não era bem empregado, pois não era exatamente tal que imperava dentro da bolsa espacial, mas um tipo de tendência ao vácuo, onde toda matéria ao seu alcance recebia um choque de pressão, como se fosse jogada no vácuo enquanto durasse sua extensão,
voltando à sua pressão original em seguida. Dependendo do tamanho da onda de vácuo e sua velocidade de deslocamento, poderíamos nem notar que estivemos em uma, pois tal diferença de pressão poderia durar apenas alguns nanosegundos, sem tempo suficiente para causar algum distúrbio material real. Entretanto, uma velocidade mais lenta poderia causar graves danos materiais, existindo vários cálculos que visavam identificar os possíveis níveis de destruição, de um terremoto leve até a desintegração total do planeta. Naquele caso, se era mesmo onda de vácuo, seu tempo de atuação não era tão rápido a fim de não realizar danos, mas também não era tão devagar a fim de acabar por completo com a estrutura da matéria que penetrava em seu interior. De repente, tudo começou a tremer e despertei de meu breve pensamento. Independente das razões do desastre cósmico, o momento de encará-lo havia chegado. As nuvens estavam se posicionando sobre nós. Um som terrível grunhia através das paredes em uma mistura de estrondos que preenchia todo o espaço em volta. Lá fora, vidros de prédios estouravam, estruturas ruíam e carros eram arremessados e amassados pela pressão. Uma pressão que eu já podia sentir em meu próprio corpo, como se estivesse dentro de um foguete espacial sendo arremessado para fora da órbita do planeta. A minha visão ficou turva e não conseguia respirar, estava sendo esmagado por algo invisível. Senti quando os vidros do hospital começaram a tremer, fechei os olhos fortemente em meio a uma consciência que se desvanecia e fiquei na espera de ser atingido por milhares de fragmentos cortantes. Contudo, após instantes de um sofrimento que pareceu se estender por horas, nada mais aconteceu, o barulho foi diminuindo e as nuvens se distanciavam levando consigo sua destruição ao redor do mundo. O ar penetrou novamente meus pulmões numa lufada que devolveu parcialmente a minha consciência e meus sentidos. Olhei para os vidros do hospital e fiquei aliviado ao ver que eles haviam resistido àquela prova. E o mais importante, eu ainda estava inteiro, milagrosamente vivo, apesar da dor intensa por todo o corpo. Lágrimas rolavam em minha face como uma fonte límpida de uma esperança renovada. De alguma forma eu tinha sido poupado do pior. Ao menos foi esse o meu sentimento naquele instante, incapaz de prever o que me aguardava a seguir. A porta do armário se abriu vagarosamente e vi Luana saindo de seu esconderijo. Ela parecia confusa, dolorida e aturdida pelo acontecido, mas seu olhar pareceu expressar certa alegria ao me ver inteiro. O alívio de vê-la viva, porém, foi breve. Quando buscava reencontrar minha voz após o choque e perguntar como ela estava, a oportunidade deu espaço a um novo medo. O olhar dela se desviou rapidamente de mim quando um barulho veio por detrás da parede de vidro que, apesar de algumas rachaduras, tinha resistido à pressão. Lembramos das pessoas que estavam dentro daquele espaço. Uma fresta da cortina se abriu e pudemos ver alguns dos enfermeiros lá dentro, em meio às sombras causadas pelo piscar das lâmpadas danificadas e dos raios que ainda tremulavam no horizonte cada vez mais longínquo. Eles pareciam muito confusos e alguns aparentavam ferimentos sérios a contar pelo vermelho vivo que adornava seus jalecos antes alvos. Um medo desconcertante tomou conta de mim, renovado e intenso. Silenciosamente, Luana se dirigiu para a porta que dava acesso àquela sala. Queria lhe dizer para que não entrasse lá dentro, contudo eu estava paralisado pelo pavor e minha súplica ficou engasgada em um gesto incompleto. Quando percebi, ela já havia entrado na sala, impulsionada pelo seu princípio inerente de sempre socorrer a quem necessitasse e estivesse ao seu alcance. Através do vão na cortina, observei atônito as pessoas que continuavam paradas lá dentro, como que perplexas, algumas com as mãos na cabeça em nítido sofrimento. Vi Luana tentando se comunicar com eles, perguntando como estavam, mas não havia resposta. Quando enfim juntei forças para ir ao encontro deles, o horror tomou conta de meu ser mais uma vez ao ouvir os gritos que ecoaram de dentro daquela sala. Reaproximei-me daquela fresta da cortina e vi aquelas pessoas atacando Luana violentamente, batendo com objetos aleatórios e mordendo como animais insanos. Não podia ser verdade. O que estaria acontecendo? Teria aquela onda de vácuo causado alguma loucura naquelas pessoas? Teriam se transformado em alguma espécie de zumbis? Eu não sabia. Só sabia que eles não se atacavam entre si, apenas Luana que agora já não gritava mais. Desnorteado pelos acontecimentos que fluíam velozmente, fiquei sem reação, entorpecido pela dor, pelo horror e pelo medo. As lágrimas embaçavam meus olhos e o ar parecia denso ao meu redor. Num misto de instinto e racionalidade, eu quis sair daquele lugar o mais rápido possível. Olhei para o corredor do hospital por um pequeno vão da porta e vi muitas pessoas, médicos, enfermeiros e até pacientes, caminhando com o olhar perdido, como se fossem robôs sem pensamento ou emoção aparente.
Alguns carregavam pedaços de madeira ou ferro nas mãos, como armas prontas a serem usadas se necessário. Todos eles caminhavam sempre olhando para frente, e não se encaravam mutuamente. Pareciam verdadeiros zumbis, ou marionetes de alguma loucura coletiva. Um enfermeiro saiu de uma sala e, aturdido, procurou falar com um dos zumbis sendo brutalmente atacado, primeiro com as armas improvisadas e depois adentadas. Enquanto via aquela cena terrível, de uma irracionalidade animalesca, outra porta se abriu mais além, e um médico saiu dela. Cambaleando, carregava um pedaço de madeira e, sem dar atenção aos zumbis no corredor, juntou-se a eles em peregrinação. Alguns dos zumbis o observaram por alguns instantes. Pensei que fossem atacá-lo como ao enfermeiro, no entanto, apenas o ignoraram e voltaram ao seu andar vagaroso e aleatório. De alguma forma o reconheceram como um dos seus. Tentando abstrair da mente os sons macabros que vinham da sala contígua e o corpo de Luana sendo dilacerado, observei por alguns momentos o modo como os zumbis do corredor agiam. Em uma súbita decisão, impulsionado pelo barulho da porta de vidro que se abria próxima de mim, saí do consultório tentando reproduzir a forma como eles se comportavam. Como aconteceu com o médico, senti o olhar frio dos zumbis mais próximos me avaliando. Controlei o melhor que pude o tremor em meus membros e a vontade de correr, e mais uma vez esperei pelo pior. Mas, eles não perceberam minha farsa e segui acompanhando o fluxo de monstruosidades. Muitas das partes do prédio não haviam resistido à pressão e estavam em ruínas. Por sorte, o consultório onde eu estava tinha sido um dos locais menos afetados do hospital. Em algum momento encontrei um pedaço de ferro de uma estrutura do prédio que havia se desprendido e o apanhei com movimentos cuidadosos. Entretanto, eu não conseguia encontrar uma saída e a cada minuto o medo de ser descoberto crescia e me enchia de terror. As saídas habituais estavam inacessíveis, fosse devido a desmoronamentos ou ao enxame de zumbis. Passei por aglomerações de pessoas transformadas que se fartavam ao redor de outras que não tiveram a mesma sorte que eu. Infelizmente, nada podia fazer para ajudá-las. Se eu mesmo saísse vivo daquele lugar, seria um feito notável. Pensando bem, em retrospectiva, tudo isso parece um conto de alguma antologia sobre o fim do mundo. Às vezes, duvido de minha sanidade. Espero, sinceramente, que tudo isso não passe de um delírio, e eu esteja seguro com uma camisa de força em algum hospício qualquer e não nessa rota em direção a uma morte certa. Ou, quem sabe, eu seja apenas a ilusão de algum escritor amador de ficção. De qualquer forma, eu não poderia depender de um suposto criador para sobreviver em meio àquela cena inimaginável, e busquei me controlar ao máximo para permanecer no papel que estava salvando minha vida. Sem alternativas, segui com minha atuação e acabei chegando na cozinha do prédio. No desespero de encontrar uma saída por ali, esqueci de representar por alguns segundos, o que foi o suficiente para que alguns olhares sem vida se voltassem na minha direção. Meu sangue gelou e a palidez deve ter tomado conta de meu rosto. No mesmo instante, sem encará-los, voltei ao meu personagem zumbi. Mesmo entre a tensão, aos poucos, senti que os olhares se desviavam novamente para um horizonte indefinível. Não poderia me descuidar novamente, minha sobrevivência dependia disso. Depois de um tempo incomensurável, em meu caminhar aleatório consegui chegar ao saguão principal, já quase no limite da sanidade e do desespero para sair daquele lugar que parecia um filme de terror. As ruínas do prédio, com escombros em toda parte, se misturavam com as pessoas zumbis e com sangue que se espalhava por lugares esparsos. As poças de um vermelho vivo formavam uma lúgubre pintura surrealista, completada por pegadas rubras que se entrecruzavam em um labirinto macabro. Minhas pegadas escarlates completavam a obra, entre as luzes piscantes e o cheiro metálico, poeirento, insosso e podre que me nauseava cada vez mais. Quando o desespero finalmente parecia prestes a me derrotar e a esperança se esvair completamente em meio ao que eu suspeitava ser meu último fôlego, olhei para a janela com o vidro ainda intacto. Haveria uma saída por ali? Não. Não conseguiria quebrá-lo, era reforçado e nem mesmo uma onda de vácuo foi capaz de estilhaçá-lo. Além disso, qualquer movimento mais específico chamaria a atenção do zumbi sobre mim, e certamente seria o meu fim. Então, meu olhar se deteve na destruição que se espalhava lá fora, e uma nova onda de terror assolou minha alma. Com espanto, observei animais enormes movendo-se entre as ruínas irreconhecíveis da cidade, como predadores atrás de alimento. O efeito zumbi que a onda de vácuo causará nos humanos não era nada comparada com o que havia acontecido com os demais animais. Não só sua mente havia sido afetada,
dando-lhes um instinto violento além do comum, mas seus corpos também mudaram, se tornando maiores e aparentemente mais fortes. Carapaças e saliências saíam de seus dorsos deformados. Seus dentes, alguns já tingidos de um vermelho intenso, estavam sempre à mostra enquanto farejavam algo para devorar. Lembrei-me de que ali perto havia um zoológico, de modo que conseguia discernir animais diversos a vagar através da janela, contudo sem poder determinar de fato seus aspectos originais. Enquanto eu observava aquela desolação e aqueles animais lá fora, subitamente, minha vontade de sair de dentro daquele hospital, repleto de zumbis, desapareceu. Apesar de tudo, aquele lugar em que eu estava parecia ser mais seguro do que lá fora, junto daquelas feras imprevisíveis. Eu não poderia me misturar a elas, e pareciam atacar qualquer coisa que se mexesse, incluindo as próprias pessoas zumbis que surgiam de entre as construções semi-destruídas. Subitamente, uma daquelas feras surgiu próxima da janela da qual eu examinava o mundo insano lá fora. Um tremor percorreu meu corpo quando senti seu olhar se encontrar com o meu. Era um animal enorme, e deveria ter sido um puma ou algo similar antes da onda de vácuo. Agora ele era um monstro que andava por sobre as 4 patas, tendo quase a minha altura, com dentes enormes que se sobressaiam de sua grande boca. No centro de sua cabeça descomunal, olhos pequenos e avermelhados me encaravam através do vidro. Recuei o máximo que pude e senti o pedaço de ferro pontiagudo que ainda segurava na mão. Percebi, através do vidro, aquele monstro soltar uma espécie de ganido e sumir do enquadramento da janela. Eu fiquei aliviado por alguns segundos, até que um estrondo rompeu o ar e fui arremessado para trás quando um grande buraco foi aberto na parede onde antes estava a janela. Até hoje não sei o que gerou aquela abertura, se um desmoronamento tardio do prédio, um ato intencional daquele monstro, ou alguma outra coisa aleatória e imprevista. No entanto, parecia que uma bomba havia sido detonada a fim de derrubar aquela parede de concreto. Uma nuvem de escombros se ergueu e, enquanto a poeira assentava, pude ver a destruição que estava lá fora, desta vez, sem nenhum vidro ou parede me separando do caos onde as feras imperavam. O medo tornou-se uma constante avassaladora quando vi que vários animais seguiam o hospital adentro através daquela grande fenda na parede. Eram animais enormes. Poucos eram menores do que aquele que havia visto através da janela. Os primeiros animais que entraram logo abocanharam os zumbis que viram pela frente, os devorando com uma ferocidade indescritível. Meu terror aumentou ainda mais quando a fera que havia me encarado surgiu através da poeira de escombros. Ela parou por alguns instantes e olhou em volta, seu olhar me encontrou e uma expressão de satisfação sedenta transpassou. Eu senti a intensidade da adrenalina percorrendo minhas veias e minhas mãos se fecharam com força em torno do metal pontiagudo que carregava comigo. Eu pressenti o duelo que deveria travar com aquele monstro e aquele pedaço de metal seria minha única arma, uma espada improvisada contra suas garras e dentes afiados. Aquele monstro se jogou sobre mim com um salto. Em um movimento rápido e inconsciente desviei para o lado, fugindo de seu ataque. O pouco espaço limitava minha fuga completa. Uma parede desmoronada barrava o caminho. Por sorte, os escombros aleatórios também atrapalhavam a fera, que se movia como se ainda não estivesse acostumada com o próprio tamanho. Bruscamente, eu senti uma pancada forte quando um peso enorme se chocou contra meu lado esquerdo. Cego pela dor excruciante da patada e pela poeira, apenas ergui com toda a força o pedaço de metal que segurava na mão direita e tentei acertar o monstro que atacava. Encontrando apenas o vazio, e quase perdendo o equilíbrio, forcei os olhos a se abrirem, e num frenesi insano, fiz várias estocadas em direção daquele animal desfigurado enquanto tentava evitar sua mordida e suas garras. Recebi vários golpes que, na sorte de minhas esquivas, não foram graves. Quando finalmente consegui feri-lo para além da superfície de sua grossa pelagem, o vi se contorcer de dor e estirar-se ao chão de modo incoerente e desproporcional. Ou eu o havia acertado em um ponto sensível, ou aqueles monstros eram mais suscetíveis à dor do que o normal, como um contraponto às suas mutações grotescas. Apesar do nítido sofrimento que lhe causei, o ferimento não fora eficiente o suficiente, ele se recuperou, ofegante, e estava prestes a se erguer. Eu tive a chance de cravar o ferro pontiagudo definitivamente na fera, contudo, em meu desespero, a única ideia que me sobreveio foi aproveitar a brecha que surgiu e sair correndo daquele lugar. Desviei dos animais que se alimentavam dos zumbis e ganhei a rua através do buraco que havia sido aberto na parede. Eu corri sem rumo, apenas para fugir daquele local onde o terror imperava e minha morte seria certa. Enquanto corria, por entre árvores e escombros, percebi movimentos atrás de mim.
Meu pensamento indicava que o monstro, mesmo ferido, estava me perseguindo. Ou talvez, fosse outro dos monstros que viu em mim uma presa instigante. Havia feras esparsas por todos os lados. Minhas forças estavam se esgotando e eu sentia aquela fera cada vez mais próxima. Ela iria me alcançar e seria o meu fim. Um barulho à minha direita me chamou a atenção. Olhei para o lado, ainda correndo, e não pude evitar, de modo desconcertante, que a alegria tomasse conta do meu ser. Era um veículo que se aproximava em alta velocidade, um tipo de jipe verde como os do exército. Em seu interior havia algumas pessoas armadas. Vi quando um homem se ergueu de dentro do jipe e apontou uma arma para o quer que fosse que estava atrás de mim. Já sentia o hálito do monstro em minha nuca quando a arma disparou e, ao estrondo do tiro, se seguiu o guincho de um animal e o ressoar nada suave de seu peso se chocando e rolando pelo chão. Parei de correr no mesmo instante em que o jipe chegava junto de mim. Não havia tempo. Ao olhar em volta percebi várias feras se aproximando ameaçadoramente e o atirador no carro utilizava sua arma sem cessar. O jipe não chegou a parar. Simplesmente outro ocupante de seu interior me agarrou com força pelos braços e me puxou para dentro do veículo. Finalmente pude respirar com certo alívio. Mesmo com o som dos tiros da arma próxima e o rugir dos animais que nos perseguiam, esse era o momento em que me achava mais seguro depois de um longo tempo. Quanto tempo se passou naquela viagem turbulenta não saberia dizer. Um desmaio abençoado embalou-me em minha exaustão. Enfim, chegamos a um lugar cercado por um muro resistente e por vigias armados. Era uma espécie de cidade forte improvisada, reforçada e com sentinelas que proporcionavam certa proteção contra as feras e zumbis que estavam espalhados pelo mundo. Uma cidade improvisada em um estádio. No estádio da cidade. Um local em que o ingresso era estar vivo e com a sanidade em ordem. O mar de mortos, zumbis e devorados, ainda com as pulseiras de identificação de certo show pendendo em seus pulsos rubros, eram retirados do local numa força-tarefa extenuante. O objetivo era tornar aquele lugar em um refúgio de sobreviventes. Apesar da dificuldade, o estádio era a estrutura mais lógica, em sua localização e capacidade, para abrigar o movimento de resistência e reinício. A guerra ainda continua. Muitas pessoas não foram afetadas pela onda de vácuo, assim como alguns animais. Ainda assim, éramos a minoria. Nossas estimativas indicaram que mais da metade da população foi transformada. Mas, entendam, apesar de me referir a eles como zumbis, na verdade eram apenas pessoas insanas. Não se trata de um vírus transmissível, ou algo do gênero, e nem é necessário um tiro na cabeça para deixá-las inoperantes. A onda de vácuo foi a única responsável pela transformação, afetando seus cérebros de uma forma desconcertante. Ainda assim, a destruição causada pela anomalia e pela insanidade levou a sociedade ao colapso. Atualmente, estimamos a população sobrevivente em menos de um quarto do que havia antes do evento. Enfim, sobreviver se tornou nosso cotidiano. Com o tempo, tivemos que nos habituar a lutar neste novo mundo, repleto de perigos por todos os lados. Um mundo destruído. Apocalíptico. No início todos estavam confusos sobre como chegamos neste ponto da história, mas, aos poucos, a verdade foi sendo descoberta. Com informações dispersas e equipes de pesquisa e busca, fomos montando quebra-cabeça sobre as causas do fim do mundo como conhecíamos. Ainda há muitos buracos nas teorias, mas o essencial parece evidente aos nossos olhos. O que antes havia se achado, de modo ingênuo, ser uma onda de vácuo vinda do espaço de modo imprevisível, fora na verdade um evento criado pelo próprio homem. Um experimento secreto fora desenvolvido, ditado por um dos homens mais poderosos do mundo e pelos cientistas malucos que ele juntou em torno de sua própria loucura e egocentrismo. Até o momento não descobrimos ao certo o que era esse experimento e como se transformou nesse cataclismo global, nessa onda de vácuo que devastou o planeta. No entanto, todas as informações que coletamos sugerem, por mais fantasioso que possa parecer, que o tal experimento era relacionado com uma tentativa de viagem no tempo. Atualmente faço parte de uma equipe especial cuja missão, além de sobreviver neste mundo caótico e destruído, é encontrar indícios do experimento que causou essa tragédia. Entender o que aconteceu talvez nos ajude a encontrar meios de recomeçar, de curar esse mundo. Alguns dos mais otimistas do grupo criaram hipóteses elaboradas, afirmando que, se uma pesquisa sobre viagem no tempo foi desenvolvida, então era porque havia uma possibilidade real de tal feito. Se descobrirmos o experimento e o que deu errado, talvez, com sorte juntando as mentes mais brilhantes que sobraram,
possamos reproduzir a pesquisa e aperfeiçoá-la. E, quem sabe, essas minhas memórias tornem-se apenas o vestígio de algo que realmente nunca aconteceu, uma cápsula de um tempo inexistente. Essa é a minha esperança para o futuro, presente e passado. Guilherme Drummond Cavalcante. 19 de maio de 2111. Menos 30,0666. Menos 51,2358. Obrigado por assistir ao nosso canal. Vozes da Ibis, contos e mistérios te aguarda para a próxima história. E não se esqueça, o link para adquirir os livros da Ibis está na descrição do nosso canal. Até breve.